Olá, tudo bem? Bem-vindo ao módulo teórico da Lei 5.891/2011. Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir nesse módulo do Sejures Online preparado para o concurso do MP Rio de Janeiro, né? Concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. Trata-se de uma lei que dispõe sobre o quadro permanente do Serviço Auxiliar do MP Rio de Janeiro. Então, vamos tratar aqui o plano de carreira do servidor auxiliar do MP, ou seja, do técnico, do analista, do auxiliar especializado e do auxiliar do Ministério Público. Vamos tratar aqui das carreiras dos servidores do MP. Na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado, Lei Complementar 106 de 2003, trabalhamos a carreira do membro do MP. Já nesta lei, a 5.891, trabalhamos a carreira do servidor do MP. Então vamos a ela. É uma lei não muito extensa, tem em torno de 45 artigos, é uma lei curtinha, mas uma lei importante. No concurso de 2011, ela apareceu tanto na prova de técnico de notificação, quanto na prova do analista. Tivemos questões acerca da nossa lei do plano de carreira do servidor de auxílio do MP. Então, presta atenção, é uma lei importante para a tua prova, com certeza. Pelo menos uma a duas questões podem aparecer no teu concurso, com certeza, tá? Então, vamos à Lei 5.891. Vamos lá? É uma lei de 2011. Foi alterada em 2012, teve uma pequena alteração no ano de 2012, no mais ela está perfeita. Vamos lá. Dispõe esta lei, que é uma lei estadual do Estado do Rio de Janeiro, dispõe sobre o quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 170, parágrafo 2º da Constituição do Estado. Este é o artigo 1º da nossa lei. Bom, o artigo 170, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, prevê que o Ministério Público do Estado é um órgão independente, portanto, não está vinculado a nenhum dos poderes do Estado, e é um órgão que possui o quê? Autonomia. É uma autonomia muito ampla, é uma autonomia funcional, uma autonomia administrativa, uma autonomia financeira. O Ministério Público Comum, né, ele possui autonomia, dentre elas, a autonomia administrativa, que é a capacidade de organizar os seus serviços, né, organizar as suas repartições internas e constituir um quadro de servidores auxiliares, né? Então, nesta autonomia administrativa, a Constituição do Estado, no artigo 170, parágrafo 2º, prevê que o MP do Rio de Janeiro constitua um quadro próprio, já que ele tem autonomia, ele tem que ter um quadro próprio de serviço de apoio, serviço de auxílio, porque você sabe que quem desempenha as funções do Ministério Público é o membro do MP. Quem é o membro do MP do Estado do Rio de Janeiro? É o promotor de justiça, é o procurador de justiça. Esse membro do MP, somente ele é que poderá exercer as funções institucionais, ou seja, a atividade finalística do Ministério Público, o desempenho das funções institucionais previstas no artigo 129 da Constituição Federal e também no artigo 34 da Lei Complementar 106, Lei Orgânica do MP do Rio de Janeiro. Mas, para que esse membro do MP, para que este promotor, este procurador possa exercer bem suas atribuições, ele precisa
de serviços de apoio. Dentre esses serviços auxiliares, eu posso destacar os técnicos, os analistas, os servidores de auxílio e posso destacar também o estagiário, muito embora a Lei 5.891 é uma lei que trata o servidor do MP, eu posso lembrar você que pela Lei Complementar 106, tanto os servidores quanto os estagiários são considerados órgãos do Ministério Público de que natureza? De auxílio, órgãos de auxílio. Então, olha que interessante, o servidor auxiliar do Ministério Público é um órgão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ele é considerado um órgão do MP do Rio de Janeiro, de que categoria? Auxiliar. Então, dentre os órgãos auxiliares do MP Rio de Janeiro, que você estuda lá na Lei Complementar 106, nós encontramos os servidores de auxílio, o quadro de serviços auxiliares, né, serviços auxiliares do MP, e também os estagiários, né? Bom, mas aqui eu vou me ater apenas ao servidor auxiliar do MP, porque a Lei 5.891 dispõe sobre o quadro permanente do serviço auxiliar do Ministério Público. Lembrando que o MP é um órgão que possui autonomia. Dentre essa autonomia, ele tem autonomia administrativa, que é a capacidade de se autogerir, né, de praticar atos próprios de gestão, organizar os seus serviços, né, organizar suas secretarias, suas repartições internas e organizar um quadro próprio de serviço de apoio. Esse quadro próprio, esse quadro permanente, esse quadro de serviço de apoio é chamado pelo Ministério Público de quadro permanente e ele compreende cargos públicos. Então, quais são os cargos públicos que estão no quadro permanente do serviço auxiliar do MP? Os cargos de provimento efetivo e os cargos de provimento em comissão. Lembrando que o membro do MP, que não é regido por esta lei, porque ele tem estatuto próprio previsto na Lei Complementar 106, que é a lei orgânica do MP do Rio de Janeiro, o membro do MP, ele assume um cargo público vitalício, né? Portanto, é um cargo fora desse quadro permanente de serviço auxiliar que eu vou mostrar para você. O quadro definido pela Lei 5.891, ele compreende os cargos de provimento efetivo e os cargos de provimento em comissão. Portanto, os cargos de membro do MP ficam fora desse quadro permanente de cargos que vamos estudar aqui, tá? Então, este é o artigo 1º da nossa lei. Qual é a finalidade da Lei 5.891? Dispor sobre o quadro permanente de serviços auxiliares do MP, conforme a orientação do artigo 170, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que informa o seguinte: o MP tem autonomia administrativa, e tendo autonomia administrativa, ele pode compor um quadro próprio de serviço de auxílio. E vamos estudar esse quadro. Artigo 2º. O quadro permanente dos serviços auxiliares do MP do Estado compreende cargos de provimento efetivo e todos, lembrando, todos organizados em plano de carreira e os cargos de provimento em comissão. Então, qual é a informação super importante que você tem aqui no artigo 2º da lei? Olha lá, o quadro de cargos, chamado como quadro permanente do serviço auxiliar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, compreende cargos de que tipo? Efetivos, cargos de provimento efetivos, todos com plano de carreira, e os cargos de provimento em comissão, aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. Bom, então, o quadro permanente
ele compreende o cargo efetivo, cujo ingresso exige concurso público, e o cargo em comissão, também conhecido como cargo de confiança. E no artigo 18 desta lei, você estudará os cargos em comissão dentro desse serviço auxiliar do MP. Quais são os cargos em comissão? Bom, nós temos o CCD, cargo em comissão de direção, CCG, cargo em comissão de gerência, CCA, cargo em comissão de assessoramento à promotoria, e o CCP, cargo em comissão de assessoramento a procuradorias. Esses cargos comissionados, eles são preenchidos nos percentuais mínimos e condições previstos nesta lei por servidores de carreira do MP. Então, olha que interessante, a nossa lei 5.891, lá no artigo 18, vai fazer previsão de condições preferenciais e percentuais também desses cargos comissionados destinados aos servidores efetivos do MP, porque, a princípio, o que diz o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal? Que os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. O que eu posso concluir? Pessoa não concursada pode assumir um cargo em comissão? Pode, se a autoridade nomeante, né, se a autoridade competente nomear essa pessoa não concursada. Se ela é uma pessoa da confiança da autoridade, ela será nomeada, sem concurso público. A nomeação é livre. Porém, no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, vamos encontrar uma norma moralizadora. Não é bem assim. Também não é de livre nomeação em todos os cargos comissionados. O que diz o 37, inciso 5? Que os cargos em comissão deverão ser preenchidos nas condições e percentuais mínimos previstos em lei por servidores de carreira. Quem é o servidor de carreira? O servidor efetivo. E o nosso MP do Rio de Janeiro já obedeceu à Constituição, já fixou condições preferenciais, já fixou percentuais dos seus cargos em comissão para servidores efetivos, tá? Então, regra do cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Pessoas não concursadas podem ser nomeadas nesses cargos? Podem, porém, artigo 37, inciso 5, da Constituição, deverão ser fixados percentuais e condições preferenciais para que os cargos em comissão fiquem com os servidores efetivos do MP, tá? Então, leitura do 37, inciso 2 da Constituição, 37, inciso 5 da Constituição e artigo 18 da nossa Lei 5.891, que lá na frente vamos buscar, né? Vamos adiante? Bem, artigo 3º da lei. Os cargos de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do MP organizam-se nas seguintes carreiras: analista do MP, técnico do MP, auxiliar especializado do MP e auxiliar do MP, né? Então, estas são as 4 carreiras que compreendem, né, compreendidas no quadro permanente do serviço auxiliar do MP. São 4 carreiras. Lembre-se que o cargo de provimento efetivo está organizado em carreiras. No total, temos quantas carreiras? 4. Analista, que é a carreira de nível superior. Técnico, que é a carreira de nível médio. Auxiliar especializado do MP, que é a carreira de nível fundamental. E auxiliar do MP, que também é uma carreira de nível fundamental. São 4 carreiras. Muito bem, as carreiras são constituídas de cargos de provimento efetivo de mesma denominação. Então, vamos lá. A carreira de analista do MP compreenderá um cargo de
analista. A carreira de técnico é constituída por um cargo denominado técnico. A carreira de auxiliar especializado, ela terá um cargo que terá a mesma denominação da carreira, ou seja, auxiliar especializado. E a carreira de auxiliar é constituída por um cargo denominado auxiliar. As carreiras são constituídas por cargos de provimento efetivo, todos de provimento efetivo, de mesma denominação. Você encontrará isso nos parágrafos, parágrafo 1º até o parágrafo 4º do artigo 3º da tua lei 5.891. Bem, as carreiras são estruturadas em 3 classes, sendo a A a primeira e a C a última, cada qual subdividida em 5 padrões, conforme anexo 2, tá? Eu já vou fazer uma representação desse anexo para você. Conforme o artigo 5º, portanto, todas as 4 carreiras, a carreira do nível superior, analista, a carreira do nível médio, técnico, e as carreiras de nível fundamental, auxiliar especializado e auxiliar, são constituídas de 3 classes. Cada uma das carreiras, ela é estruturada em 3 classes, A, B e C. E cada classe possui 5 faixas remuneratórias, ou seja, 5 padrões remuneratórios. Muito bem, então vou fazer a representação aqui para você. Observe, ó, classe A é a classe inicial, né? Classe B é a classe intermediária e classe C, né, é a classe final. Então observa a classe A. A classe A possui 5 padrões remuneratórios, ó, padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão 4, padrão 5. Cada classe possui um total de 5 padrões remuneratórios. O primeiro padrão, o padrão 1, é onde tudo começa. É ali que você, servidor auxiliar do MP, iniciará teu plano de carreira. É ali que você será nomeado. Então, a nomeação ocorrerá no padrão 1, classe A, né? Classe A, padrão 1. E aí, professora, como eu passo para o padrão 2? Eu passo para o padrão 2 por uma evolução na tua carreira chamada progressão. Então, você passa para o padrão 2. O que significa passar para o padrão 2? Significa que o teu contra-cheque vai mudar, tá? Significa que você tem um aumento. Da mesma forma, quando você passa para o padrão 3, terá um aumento, para o padrão 4 terá um aumento, para o padrão 5 terá um aumento. A cada progressão que você vai sofrer, você terá um escalonamento positivo nos padrões. Cada padrão, qual é o conceito de padrão? O conceito de padrão está aqui, ó, conceito de padrão. Posição do servidor na escala de remuneração da respectiva carreira, sendo 5 padrões em cada classe. O avanço no padrão se dará por progressão, né? Então, o padrão é uma posição remuneratória na carreira. No total, você pode passar por 15 padrões, porque em cada classe você tem 5 padrões. A passagem, o movimento de um padrão para o outro dentro da mesma classe se chama progressão. E você terá um escalonamento positivo nos padrões da classe A de 7% e nos padrões da classe B e da classe C um escalonamento positivo de 5%. Então, a cada padrão que você passa, né, você tem um escalonamento,
um aumento remuneratório, né? Na classe A, o escalonamento positivo é de 7% a cada padrão, né? A cada progressão, e na classe B e C, o escalonamento é de 5%, ok? Bom, e professora, quando eu atingir o último padrão da classe A? Qual é o último padrão da classe A? O padrão 5. E qual é o primeiro padrão da classe B? Padrão 6, né? Essa passagem, olha só, do 5 para o 6, ela já tem outro nome na evolução, como ela chama? Promoção. Então, o movimento que o servidor faz do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, esse movimento já é uma promoção. E a promoção te dá um escalonamento vertical de 10%. Né? Então, na classe A cada progressão 7%, mais uma promoção de 10%, aí chegou no B. B6, agora eu sou um B6. O que isso significa? Aumentou 10% na remuneração porque foi promovido. Aí você passa para o B7. Como você passa para o B7? Progressão. Como eu passo para o B8? Progressão. Para o B9, progressão. Para o B10, progressão. A cada progressão na faixa B, né, a progressão te dará um escalonamento positivo de 5%. Depois, a passagem do último padrão da classe B para o primeiro padrão da classe C já é uma promoção. Qual é o escalonamento vertical positivo que você tem? 10%. As promoções, elas têm um escalonamento vertical de 10%. As progressões, na classe A, 7%. E na classe B e C, 5%. Este é o plano de carreira maravilhoso do MP Rio de Janeiro, né? Eu acho que esta aula deveria ser a primeira, né, a assistir para você se animar bastante para esse concurso. E não esqueça, tem outra forma do teu vencimento aumentar também, porque o MP, ele paga o adicional por tempo de serviço. A cada 3 anos de serviço, você ganha um adicional. O primeiro é de 10% e depois 5%, 5%, 5%, até o limite de 60%. A cada triênio, você ganha esses percentuais calculados sobre o padrão, né? Sobre o padrão de vencimento que você se encontra, a posição que você se encontra na carreira. Tem o conceito de classe, né? No artigo 5º você encontra também o conceito de classe. O que é classe? É o segmento de padrões remuneratórios que delimita a gradação para efeito de promoção. Então, a classe é o segmento de 5 padrões remuneratórios, cada classe tem 5 padrões remuneratórios e delimita a gradação para efeito de promoção. Quando você está no último padrão da classe A e você tem um movimento vertical de novo, você vai assumir a classe B padrão 6. Foi uma promoção. Quando você está no último padrão da classe B, que é o padrão 10, e você se movimenta para o padrão 11, como troca de classe, de B você foi para C, você teve uma nova promoção. Então, a classe, ela delimita a gradação para efeito de promoção entre as classes, né? E o critério preponderante na promoção, qual é? O critério da temporalidade. Então, este é teu plano de carreira, tanto para o técnico, quanto para o analista do MP e também as carreiras de nível fundamental. As carreiras estão estruturadas em 3 classes, classe A, classe B, classe C, cada classe composta por 5 faixas remuneratórias que a lei chama de padrão. Padrão é a posição remuneratória do servidor dentro de uma classe. Cada classe possui 5 padrões. O movimento de um padrão para o outro dentro da mesma classe se chama progressão. E o movimento
do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe superior se chama promoção. Promoção, isso mesmo. Do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe superior, promoção. Os conceitos de promoção e progressão, nós ainda vamos ver artigo 13 e artigo 14 da tua lei 5.891. Fechou? Vamos mais um pouquinho. As carreiras podem ser divididas em áreas de atividade e especialização profissional, conforme artigo 5º, parágrafo 3º. Então, cada carreira, ela, tanto de analista quanto técnico, possui cargos com a mesma denominação, mas poderão comportar áreas e atividades de especializações, né, profissionais. Por exemplo, o concurso agora de 2016, ele está abrindo para as áreas de analista processual e analista administrativo, as áreas de técnico administrativo e técnico de notificação e atos intimatórios. O cargo é o mesmo, a carreira é a mesma, o que diferencia é a área de atuação destas especialidades, né? A atividade muda. O técnico de notificação faz uma atividade, uma atribuição diferente do técnico administrativo, porém o plano de carreira e o nome do cargo é idêntico, o que muda é a área de atuação. Outro detalhe, as carreiras de auxiliar especializado do MP e auxiliar do MP são micos-leões dourados. Até botei um mico ali para você não esquecer, tá? Por quê, professora? Porque estas carreiras estão em vias de extinção. O MP não quer mais carreira de nível fundamental. O MP não fará mais concurso público para a carreira de auxiliar especializado e nem a carreira de auxiliar, porque são as carreiras de nível fundamental e elas serão extintas de forma progressiva, na medida em que vagarem todos os seus cargos. Então, conforme o cargo de auxiliar, conforme o titular do cargo se aposenta ou o titular do cargo pede exoneração, com a vacância do cargo, ocorre a extinção do cargo. E quando vagar o último cargo de auxiliar e o último cargo de auxiliar especializado, temos então a extinção das carreiras de auxiliar e auxiliar especializado, né? Igual o mico, espero que o miquinho não seja extinto, mas a carreira de auxiliar do MP e auxiliar especializado, a lei já decretou, serão extintas. Os cargos das carreiras mencionadas serão transformados de forma progressiva em analista do MP e técnico do MP, respectivamente. Então, vamos lá. Qual foi a primeira carreira que eu indiquei? Auxiliar especializado. A carreira de auxiliar especializado, na medida que o cargo vagar, o cargo de auxiliar especializado é extinto e ele se transforma em analista do MP. E o cargo de auxiliar do MP, quando vagar, esse cargo é extinto e se transforma em técnico do MP, né? Então são mais vagas para as carreiras de técnico e analista do MP decorrentes da extinção dos cargos de auxiliar especializado e auxiliar. E quando o último auxiliar especializado se aposentar, quando o último auxiliar se desligar do cargo, essas carreiras estarão extintas no MP e ele terá apenas carreira de técnico e carreira de analista. Fechou? Até o próximo bloco. Estuda!